Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos os nossos irmãos aí que estão em várias partes aí do nosso país, né, assistindo, participando conosco da nossa transmissão. É muito bom tê-los aqui conosco nesse momento que nós vamos cantar a Deus, nós vamos elevar nossa voz em oração, mas principalmente nós vamos meditar na palavra de Deus e retirarmos dela os ensinos que nos edificam e nos transformam para o louvor da sua glória, né? Irmãos, eu te convido para que nesse momento, então, comecemos a nossa transmissão com uma oração solicitando que Deus venha nos abençoar neste momento. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos ao Pai por Tua obra em nossa vida, agradecemos pelo Teu favor para conosco, Te exaltamos, ó Pai, porque embora sejamos pecadores e cheios de falhas, Senhor, Tua salvação nos alcançou, o Teu amor, Senhor, nos cobriu e nos deu vida e vida em abundância. Adoramos-Te, ó Deus, porque todos os dias sentimos a Tua misericórdia sendo renovada sobre nós. E mais uma vez, Senhor, podemos nos alegrar na Tua presença. Pai, neste momento que também eu te peço, pelos nossos irmãos que estão enfermos, estão doentes, por aqueles que estão contaminados por esse Covid, clamamos pela Tua recuperação sobre a vida deles, a Tua cura, o Teu milagre, Senhor, agindo para que eles possam logo que restaurados estar juntos conosco, adorando e exaltando o Teu nome. Vivifica nosso coração, Senhor, neste momento, para que em todo esse proceder, em toda essa transmissão, Tu sejas glorificado por Teu povo. Abençoa-nos, ó Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos cantar ao Senhor, nós vamos cantar o hino número 3 do nosso inário Novo Cântico, que fala da igreja em adoração. Louvemos. Eterno Pai, Teu povo congregado, humilde entoa ao Teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para Ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos Teus benditos pés sentados, queremos Teu conselho receber, e sendo por Ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do Teu vasto amor. Ensina aos Teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do Teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva aos santos anjos de prazer. Amém. Amém, né? Que maravilhosa letra, né? Ensina os Teus Espírito Divino. Irmãos, o que nós realmente mais
precisamos do Espírito Santo nos ensinando tudo a aclarar as santas instruções da Palavra de Deus, a fim de que, iluminados pelo seu ensino, nós possamos ser transformados para a sua glória. Bom, neste momento convido você que abra também a sua Bíblia agora, se possível, no livro do Apocalipse, capítulo 14. Livro do Apocalipse, capítulo 14, nós leremos os versículos 9 ao versículo 12. Versículo 9 ao versículo 12. Nos diz assim: Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sua mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, que quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Meus irmãos, vejam que esse texto em Apocalipse capítulo 14, ele vai falar a respeito do juízo de Deus para aqueles que são marcados pela besta. Esses que são marcados pela besta não tem nada a ver com o chip implantado nas pessoas, não tem nada a ver com isso. A marca da besta que é colocada na mão ou na testa tem a ver com aquilo que as pessoas fazem ou pensam, Ou seja, são pessoas que são marcadas no seu agir, no seu falar, no seu pensar, de acordo com as coisas desse mundo. Essas pessoas mostram que elas pertencem a esse mundo e são escravas do pecado, elas são servas de Satanás pelo modo que elas procedem, pela filosofia que elas têm na sua mente. Não tem nada a ver com o chip que dizem por aí, tá bom? Vejam bem, o juízo de Deus é sobre todas as pessoas que vivem alheios a Ele, mas vivem segundo os rudimentos desse mundo. Irmãos, eu convido você que nesse momento nós nos coloquemos em oração ao Senhor, fazendo confissão de nossos pecados, para que a nossa vida seja uma vida em santidade ao Senhor, porque aqueles que são marcados pelo Senhor, esses são santos, e todo o seu proceder e todo o seu pensar é um proceder santo e um pensar santo. Confessemos ao Senhor nossos pecados porque muitas vezes nós não temos agido e não temos pensado de acordo com a salvação que em nós foi realizada. Oremos ao Senhor neste momento. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, agora, clamando ao Senhor pelo Teu perdão sobre a nossa vida. Sabemos, ó Pai, e reconhecemos as nossas faltas, sabemos e reconhecemos nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, que temos cometido contra a Tua santa lei, o pecado que temos cometido, Senhor, contra a Tua vontade. Pedimos ao Senhor que venha nos perdoar, para que Tu nos ajudes, Senhor, a dar-nos um coração puro, santo, um coração voltado a Ti, um coração que se agrada na Tua lei, um coração que se agrada na busca pela santidade, um coração, Senhor, que é marcado pelo Teu Espírito. Vivifica-nos, ó Pai. Santifica-nos, porque nós mesmos não temos capacidade para isso. Então ajuda-nos, ó Pai, e dá-nos um novo Espírito, um Espírito temente a Ti e servo da Tua palavra. É o que clamamos, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a seguir da nossa confissão de pecados, nós temos a palavra da declaração do perdão do Senhor. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e versículo 10, que nos diz que os santos, eles entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Bom, nós temos a certeza do perdão, porque o Cordeiro foi morto
e o sangue dele comprou-nos para Deus, a fim de que fôssemos seu reino e sacerdotes, para que pudéssemos ao fim, com ele, reinar sobre toda a terra. Louvado seja o nosso Senhor, que perdoou os nossos pecados e nos deu uma herança bendita, uma herança eterna. Vamos louvar então ao nosso Deus? Vamos exaltar o seu nome, cantando o hino 68 do nosso inário Novo Cântico, Necessidade. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgora de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar jamais essa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. 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 Nós precisamos muito de Deus, irmãos? Precisamos intensamente do agir de Deus em nosso favor. Então, vamos meditar na palavra de Deus? Eu peço que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Hoje nós falaremos sobre a segunda vinda de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Texto que nós leremos neste momento. Nos diz assim. Eu vou fazer a leitura por partes, por ser um capítulo inteiro, irmãos. Então eu vou ler primeiro aqui o versículo 1 a 4 e depois nós vamos seguir durante a nossa mensagem para os outros textos, tá bom? Nos diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá,
sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Irmãos, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma epístola, como a gente tem até meditado nelas nas semanas anteriores, né? Uma epístola de ação de graças pela vida dos crentes ali de Tessalônica. Mas Paulo não apenas louva a Deus pela vida dos irmãos ali, que apesar de todas as tribulações que eles passaram, eles permaneceram na fé e eles têm vivido no Evangelho, mas Paulo também ele escreve a primeira carta e essa segunda carta para tirar algumas dúvidas daqueles irmãos a respeito, principalmente da segunda vinda de Cristo, né? No capítulo 1 aqui dessa segunda carta, nós já vimos, né, em outro momento, como Paulo ele fala a respeito dos frutos da perseguição para a igreja, né? Sendo a fé e a integridade e a glorificação como esse fruto, né? A glorificação com Cristo. Nós também vimos aqui nesse capítulo 1 quais são os frutos da perseguição para os ímpios, que demonstrou ali Paulo, principalmente nos versículos 6 até o 10, né? Ser o juízo de Deus. E aqui nos versículos 11 e versículo 12, em outro momento também, nós vimos que Paulo ele fala a respeito do início ao fim dessa caminhada cristã, mostrando que desde o início Deus vai dando dignidade aos seus servos, né? E ao fim ele vai glorificar os crentes. Então aqui no capítulo 2, Paulo ele fala a respeito, ele vai tirar uma dessas dúvidas dos crentes, que é a respeito da segunda vinda de Cristo, né? E ele vai falar sobre os opositores de Cristo e sobre também aqueles que dão crédito à mentira contra a verdade de Deus. Então, irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção, porque nesse momento nós vamos ver nesse texto 3 questões sobre a volta de Cristo. Irmãos, a primeira questão é que Paulo ele vai nos falar a respeito da importância do conhecimento desse assunto. A importância do conhecimento sobre a volta de Cristo. Versículo 1 até o versículo 3. Em Tessalônica, irmãos, ao que parece, surgiram alguns falsos mestres afirmando, por meio aí da palavra, né, que Jesus ele já tinha voltado. Dessa forma, muitos crentes então começaram a ficar preocupados, porque Paulo, na primeira carta, lá no 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5, havia abordado esse assunto e falado sobre o arrebatamento e também sobre a ressurreição final. Se, portanto, alguns mestres estavam afirmando que Jesus já havia voltado, como ficaria então a situação daqueles que não foram arrebatados e que também não viram a ressurreição acontecer? Então essa situação, irmãos, estava gerando angústia no coração daqueles crentes de Tessalônica, porque eles ainda estavam vivendo debaixo da opressão, debaixo da perseguição do império, e nada daquela promessa da nova terra, do novo céus, ainda havia se cumprido, se fosse então verdade que Cristo já tivesse voltado. Irmãos, uma das coisas que ainda piorava a situação é que chegaram algumas pessoas com cartas como se tivessem sido enviadas pelo apóstolo Paulo, que faziam justamente essa afirmação com o objetivo e a tentativa de dar autoridade à sua palavra, ou autoridade àquela carta. E assim Paulo então ele vem refutar que ele tenha escrito essas cartas, né? E que ele vem refutar que ele tenha enviado essas pessoas com esse falso ensino. Portanto, irmãos, Paulo ele quer deixar claro aqui à igreja e a todo crente, né, que todo crente ele tem que ter um conhecimento profundo a respeito da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Primeiramente, para não ser enganado por falsas doutrinas. Olha o que ele fala aí no versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente, né? Então veja que ao se referir aqui no versículo 2 também, né, nem por perturbeis por epístola ou palavra, né, ou
por espírito, palavra ou epístola, como se procedesse de nós, né, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, quando ele se refere aqui, quer por espírito, ele estava falando a respeito daqueles que diziam ser profetas e diziam ter recebido um tipo de revelação espiritual, que estavam trazendo falsos ensinos à igreja, né, como algumas pessoas hoje constantemente o fazem. Por isso, o apóstolo João, ele exorta na sua carta aos crentes a não darem crédito a qualquer espírito. Antes, aprovaram esses espíritos para ver se eles procedem de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. João Calvino mesmo, ele dizia: quem não estuda a Bíblia, confunde heresia com a voz de Deus. Assim, irmãos, nós temos um provérbio popular que diz que mente vazia é oficina do diabo, né? E trazendo isso para o nosso contexto, para o contexto aqui dessa mensagem, a gente pode fazer uma paráfrase, né, e dizer que cabeça de crente vazia de conhecimento bíblico, cabeça de crente vazia de conhecimento bíblico é oficina de heresias. Irmãos, o conhecimento bíblico é essencial para não sermos enganados por falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. E veja que Paulo aqui no versículo 2, ele fala que não vos demovais da vossa mente com facilidade, né? No grego, essa palavra demover significa ficar balançado, ficar agitado. No português, ela é muito sinônimo de desviar. Então, Paulo ele demonstra que o crente que não tem firmeza no conhecimento doutrinário, facilmente ele desiste da fé ou fica perturbado com falsas informações. Irmãos, tem muitos crentes por aí, se você participar de algum grupo aí, às vezes religioso, dentro do Facebook, outra coisa, você vai ver que estão muitos crentes aí, que quando se fala a respeito da segunda vinda de Cristo, estão esperando alguns eventos espetaculares acontecerem, né? Elas leem Apocalipse e acham que vai cair uma estrela do céu, que montanhas vão se desabar, que demônios visíveis vão atormentar as pessoas por aí, e uma cidade vai ficar pairando nas nuvens e coisas assim. E elas acabam acreditando nisso por não conhecerem a palavra, o ensino verdadeiro das Escrituras. Então, irmãos, é dever do crente conhecer o que a Bíblia fala a respeito da vinda de Jesus, das suas características, dos seus eventos. Lembrando sempre aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Ou seja, o que Jesus estava falando é que as coisas, na época da sua segunda vinda, vão estar acontecendo com naturalidade, sem eventos espetaculares para serem observadas e assim as pessoas tentarem medir a aproximação desse dia. Mas veja que Paulo, embora Jesus ele fala que tudo vai acontecer na naturalidade das coisas, dos eventos, o mundo não vai estar esperando a volta por causa de alguns sinais espetaculares, né? Paulo aqui ele nos mostra que algumas coisas vão acontecer antes, né? Só enfatizando, o versículo 3 fala: ninguém de nenhum modo vos engane. Então, conhecimento bíblico é importante para não sermos enganados a respeito de pessoas que ficam tentando marcar a data e ficam tentando marcar a data da volta de Cristo, ou aquelas que ficam tentando inventar que Jesus já veio, como aconteceu aqui com os crentes de Tessalônica. Mas Paulo, então, ele demonstra que algumas coisas vão acontecer antes da vinda de Cristo. E aqui vem a segunda questão. Irmãos, a vinda de Cristo, ela é precedida pela apostasia e pela revelação da iniquidade. Veja que a segunda parte do versículo 3 até o versículo 12 vai nos mostrar isso. E aí eu vou voltar lá para o nosso texto na tela, tá bom? Desculpa, coloquei errado. Versículo 5 até o versículo 8. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Bom, eu vou voltar aqui no final do versículo 4, primeiramente. Só um momentinho. Ali,
o qual se opõe, está quase aqui na quarta linha de baixo para cima, tá? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna, própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então veja, irmãos, que a primeira questão que Paulo coloca é sobre a importância do conhecimento da vinda de Cristo. Versículos 1 até o início do versículo 3. Nessa segunda questão, ele coloca que a vinda de Jesus ela é precedida pela apostasia e pela revelação da iniquidade. Irmãos, uma das características que antecederão a vinda de Jesus é a apostasia que haverá na igreja. O que significa isso? Significa, irmãos, que ao se aproximar dos últimos dias, a igreja institucional vai abandonar a sua fé verdadeira. Veja bem, eu não estou me referindo à igreja espiritual, a igreja formada pelos verdadeiros crentes de toda parte da terra. Não, eu estou me falando da igreja institucional, uma igreja como instituição, como organização. E eu também não estou falando que não vai haver igreja ou que não vai haver membros de igreja. Nem mesmo estou falando que não vai haver igrejas verdadeiras que seguem a Cristo, né? Mas eu estou falando que a maioria das igrejas institucionais, ela vai estar tão focada em si mesma, tão focada em valorizar as obras humanas, tão focada em exaltar o próprio homem, que ela vai deixar de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Isso é apostasia. Veja que na época dos apóstolos isso já acontecia. A apostasia não é algo que vai acontecer apenas no final dos tempos. A apostasia é algo que sempre aconteceu dentro do povo de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos várias vezes Deus falando desse povo que se desvia de mim, desse povo que foge de mim, desse povo que anda fazendo apenas o que é mal. Isso é apostasia, né? Mas o que ele está demonstrando é que nos últimos dias haverá uma apostasia última e intensa, né? Paulo, aqui na época dos apóstolos, ele nos dá 2 exemplos de pessoas apóstatas da sua época. Se você puder abrir a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, seguindo, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. 2 Timóteo 2,17. Nota, irmãos, que esses 2 homens citados por Paulo, Himeneu e Fileto, estavam pregando algo contrário àquilo das Sagradas Escrituras. Estavam pregando algo totalmente oposto ao que a palavra de Deus ensinava. E eles foram rapidamente identificados por Paulo como apóstatas. Geralmente, irmãos, o apóstata ele tem dificuldade de se arrepender e ele defende a sua doutrina com unhas e dentes. Daí a necessidade, irmãos, de serem rapidamente questionados e combatidos, né? Hoje nós vivemos a época, não julgueis. A pessoa fala uma besteira com relação à palavra de Deus, fala heresias, e as pessoas falam, não julgueis, ele está falando de Deus. Irmãos, essas pessoas também falavam. E Paulo fala, elas são apóstatas. Elas estão mentindo a respeito do Evangelho. Elas estão trazendo uma doutrina mentirosa, enganosa, e estão pervertendo a fé de alguns.
Daí, irmão, nós temos a necessidade de questionarmos essas pessoas mentirosas que estão dentro da igreja e também de combatê-las. Paulo combateu Himeneu, Fileto e outros, pessoas que traziam confusão e negavam a verdade da palavra de Deus. A Bíblia também nos mostra que nos últimos dias haverá um abandono da fé por parte de muitas pessoas. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, se você tiver sua Bíblia, pode abrir e acompanhar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, justamente por não valorizarem a Bíblia, estas pessoas se perderam em ensinos que não vêm de Deus, ensinos que são enganadores, ensinos que vêm de espíritos falsos e demônios. Irmãos, infelizmente nós estamos vivendo um tempo de grande apostasia, porque as pessoas, elas têm realmente rejeitado a palavra de Deus e trocado a palavra de Deus por outros ensinos que muitas vezes têm aparência de verdadeiro, mas que as levam cada vez mais para longe de Deus. E o pior de tudo é que muitas igrejas têm sido totalmente apóstatas, inventando doutrinas que não existem na Bíblia. Portanto, irmãos, apostasia, ela não significa apenas abandonar a fé, não significa apenas sair da igreja, mas significa também perverter os ensinos bíblicos. Dizer que Deus aprova coisas que Ele não aprova e dizer que Deus renega coisas que Ele não renega. Isso também é apostasia. Além disso, Paulo fala, além da apostasia como um sinal da volta de Cristo, Paulo fala aqui também a respeito do homem da iniquidade. Veja que aqui ele fala no versículo 4 que ele tem uma grande repulsa pela adoração verdadeira do Senhor. Ele fala que o homem da iniquidade, o filho da perdição, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Este homem da iniquidade, essa agência da iniquidade, ele deseja ser adorado como se fosse Deus. Mas Paulo fala aqui que esse homem, por enquanto, não pode agir, porque não está no seu tempo. Olha o que ele fala no versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Há uma trava, um impedimento da revelação dessa iniquidade. Nós não sabemos o que é exatamente. Aos Tessalonicenses, Paulo parece que já havia falado, porque ele fala, vocês já sabem. Paulo provavelmente, quando esteve lá, esteve ensinando eles e verbalizando sobre eles do que era isso, né? Mas o fato colocado por aqui é que ele só vai poder agir no tempo determinado por Deus. Irmãos, quando nós estudamos Apocalipse capítulo 20, nós vemos que o diabo, por exemplo, ele está impedido de deter o avanço da igreja. Durante o chamado milênio, que é o período que acontece entre a primeira vinda de Cristo e pouco antes da segunda vinda de Cristo, não é um tempo literal de 1000 anos, mas é um período que expressa um grande prazo, né, de tempo. É o período que ele está impedido, amarrado nesse sentido, ele está impedido de atrapalhar o crescimento da igreja, de deter o avanço da igreja. Mas ali também nos mostra que em determinado momento ele será solto, que é uma linguagem para falar que ele então terá liberdade para fazer isso, para atacar a igreja, né? E é nessa época que a igreja vai morrer. Não no sentido real que não vai existir igreja, mas no sentido que a igreja vai perder a sua força influenciadora no mundo, em que a igreja vai ser uma igreja apóstata, uma igreja desviada da verdade, uma igreja centrada em si mesma e não em Deus. Mas Paulo, irmãos, e aí nós devemos pensar, será que não é essa época que nós estamos vivendo? Os reformadores também pensavam que era aquela época, porque a época dos reformadores também era uma igreja, era um período de uma igreja totalmente apóstata, uma igreja que estava desviada da verdade, uma igreja que estava sucumbida nas trevas e que a iniquidade estava operando de uma forma grande, né?
Então, olha o perigo de nós sempre colocarmos também que é a nossa época que está acontecendo isso. Mas o fato é que vai vir essa situação. Mas Paulo então ensina, irmãos, que embora esse homem da iniquidade ele não possa agir plenamente, até a época da sua liberação, ele fala que existe um mistério da iniquidade, no versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, há uma revelação de um homem da iniquidade futuro, mas enquanto esse homem não pode agir, o mistério da iniquidade, esse sistema corrompido, esse sistema que ataca a igreja de todas as formas, levando também a apostasia e que se opõe a Deus, se opõe à adoração a Deus, esse está continuamente operando nesse mundo. Continuando, esse mistério da iniquidade continua combatendo a igreja, perseguindo a igreja, tentando influenciar a igreja sempre de uma forma negativa. O fato, irmãos, é que nós não sabemos se nós já estamos vivendo a apostasia aqui mencionada por Paulo, ou se nós estamos vivendo apenas esse período do mistério da iniquidade agindo dentro da igreja, com seus falsos ensinos e o seu falso evangelho. Porque outra característica desse iníquo é iludir as pessoas com falsos milagres e sinais. Olha o versículo 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Veja bem, o aparecimento desse homem da iniquidade é cheio de aparência de poder espiritual. Jesus ele já havia afirmado isso lá em Mateus capítulo 24. E muitas pessoas, irmãos, por falta de conhecimento da verdade, ou simplesmente para se aproveitarem da ilusão, se deixarão enganar por esse anticristo. Portanto, irmãos, cuidemos, para que nós não sejamos levados a um evangelho que muitas vezes é interessante, mas é mentiroso. Um evangelho que promete riquezas e belezas, mas não fornece a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitas falsas igrejas atualmente têm produzido falsos milagres, falsas curas, falsos sinais, para com esse objetivo desviarem as pessoas da verdadeira fé no Senhor Jesus. Então veja que Paulo coloca 3 questões. A primeira questão é a importância do conhecimento a respeito da volta de Jesus para que ninguém seja enganado. A segunda questão colocada por Paulo aqui é que próximo à volta de Jesus, haverá um tempo de apostasia, mas também da revelação da iniquidade. E aqui entramos agora na terceira questão colocada por Paulo. Está nos versículos 13 ao versículo 17, que fala que a volta de Cristo, por outro lado, é motivo de júbilo para os eleitos. Vamos ler a palavra de Deus. Versículos 13 a 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e toda palavra. Irmãos, a volta de Jesus é motivo de alegria para os eleitos. Veja que aqui entre os versículos 11 e 12 e os versículos 13 a 17, Paulo faz um contraste entre os salvos e os perdidos. Enquanto os perdidos, lá no versículo 11 e 12, eles dão crédito à mentira, eles dão crédito ao engano, os salvos, eles são eleitos e separados desde o princípio para a salvação. Inicialmente, irmãos, Paulo ele reafirma o caráter soberano de Deus em nossa salvação.
Porque se não fosse a eleição, nós também daríamos crédito à mentira e seríamos também condenados. Mas ele fala, devemos sempre dar graças a Deus, irmãos, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Irmãos, a nossa salvação foi idealizada antes da fundação do mundo. Quando o nosso nome, naquele momento em que Deus nos amou e nos escolheu, Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida, como está lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo 15. Além disso, veja que Paulo aqui ele demonstra que essa salvação ela ocorre pela santificação. Ele fala, Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Paulo ele demonstra que essa salvação ocorre pela santificação do Espírito, pela fé na verdade. Ou seja, o Espírito Santo é o agente dessa nossa separação em relação aos perdidos. Porque santificação significa separação. Ele nos distingue, ele nos separa dessa malha do mundo e nos coloca no lugar escolhido, separado por Deus. É Ele que aplica a conversão no nosso coração. E a partir daí nos faz crer na verdade, em oposição à mentira do iníquo. É Ele que nos dá iluminação espiritual para distinguir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E o objetivo que Paulo coloca aqui é alcançarmos a glória de Jesus. Versículo 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós podemos lembrar aquilo que Paulo ele fala em Romanos, que se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Lá em Romanos 8,17. Irmãos, a nossa união com Cristo garante que nós reinaremos com Ele, que nós seremos glorificados com Cristo, que nós desfrutaremos da Sua presença, que nós desfrutaremos da Sua glória eternamente. É por isso que a volta de Jesus, irmãos, é para nós júbilo, é gozo, é alegria para os crentes. Porque como nos diz lá em Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, nós já não mais lutaremos com a dor, nós não lutaremos mais com a tristeza, com o pecado, nem com a morte, nem sofreremos mais angústia. Tudo será alegria, paz, regozijo. Lembra que Paulo também fala, né? Porque o reino de Deus é alegria, paz e justiça do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós passamos e que nos fez entristecer e chorar aqui na terra, no céu Ele promete que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por isso, irmãos, olhemos que agora, Paulo, aqui no versículo 16, ele pede que os irmãos fiquem firmes e que protejam as tradições ensinadas. Olha o versículo 16. Versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola nossa. Há pessoas, irmãos, que repudiam a doutrina, dizendo que doutrina traz mais divisão do que união. Irmãos, o fato é que a falsa doutrina traz divisão verdadeiramente, porque a verdadeira doutrina, ela não aceita a mentira, não aceita o engano. Então a falsa doutrina sempre vai trazer divisão. Mas a ortodoxia, a doutrina correta, ela torna a igreja mais firme, a igreja mais unida, a igreja mais resistente. O interessante aqui, a nós observarmos esse versículo, é vermos que Paulo aqui ele omite o Espírito, né? Porque se antes ele tinha falado de pessoas que chegavam por palavra, ou por Espírito, ou por carta, né? Agora ele vai mostrar que ele fala que as tradições ensinadas por palavra ou por epístola. Ele limite aquela questão da revelação do Espírito, né? Enfim, o fato é que com relação à volta de Jesus, nós temos que manter a nossa perseverança na fé e na doutrina, porque a promessa que nós temos é que o vencedor, ele vai herdar todas essas coisas, conforme está escrito
em Apocalipse capítulo 21, versículo 7. O vencedor vai herdar todas as promessas daqueles que guardam o mandamento de Jesus, aqueles que não dão crédito à mentira, mas que se firmam na verdade, na ortodoxia, na doutrina correta. Concluindo, irmãos, eu gostaria de ressaltar os versículos 16 e versículo 17 aqui, que é uma oração de Paulo. É uma expressão de louvor e de oração de Paulo. Olha o que Paulo fala. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e toda palavra. Paulo ele aqui roga para que Deus, para que o Senhor Jesus, pela graça, venha cuidar do coração de cada crente, para que não andem ansiosos, para que não andem preocupados, para que não fiquem desesperados por falsas notícias. E assim a gente possa viver para o louvor da sua glória, em toda boa obra, em toda boa ação. Essa, irmãos, é a virtude do conhecimento da palavra de Deus. Com o firme conhecimento da palavra de Deus, nós não somos enganados por pessoas que trazem mentira e com a mentira trazem desespero ao coração. Nesses últimos anos, muitas pessoas têm falado a respeito de saberem o dia da volta de Cristo. Muitas pessoas têm marcado o fim do mundo, né? 2000, ano 2001, depois 2012, e muitas pessoas têm vivido com desespero, amargura e desassossego no coração. Veja que Paulo ele encerra essa palavra pedindo que a bênção de Deus, que a bênção do Senhor Jesus venha consolar cada coração e confirmar cada um na boa obra. Que Deus haja assim para conosco, né? Que Ele abençoe o nosso coração e nos firme sempre na sua palavra. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus? Eu convido você que cantemos o hino 292. Hino 292 do nosso Inário, Novo Cântico. É um hino que fala sobre a vinda do Senhor. É um hino que fala aí sobre que dia glorioso esse dia será, né? Só preparar aqui. Vamos lá, vamos cantar ao Senhor. Para o céu Jesus Cristo há de vir, trombeta e toar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu a ti, glória, anjo de Cristo há de ser, já livre da morte, já livre do mal, vitória de Cristo é de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei.
Oh, que dia glorioso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar desse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem celeste, vem presto reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Ó, que dia glorioso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Amém. Desculpe aí a falha, ficou faltando a primeira e segunda estrofe aí desse hino. Mas, irmão, nós vamos encerrar nossa transmissão nesse momento. Nós vamos orar agora. E depois da oração, não desligue ainda, quero dar alguns avisos, um aviso importante para nós nessa noite, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com muita alegria, pela Tua palavra que é fiel e verdadeira. Pela Tua palavra, Senhor, que nos mostra que Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu governas os céus, a terra. Tu governas a história, de modo a levar a história, Senhor, ao cumprimento que Tu já tens determinado para ela. Nós louvamos, ó Pai, porque nada foge do Teu controle e a nossa vida está nas Tuas mãos também. Vivifica, Senhor, o coração de cada crente, de cada um dos Teus filhos espalhados pela face da terra. Pedimos, ó Pai, o Teu poder operando, dando pleno conhecimento da Tua palavra e livrando de todo engano. Abençoa o Teu povo, Senhor, para que Te adore, para que se firme cada vez mais em Ti e possa combater, Senhor, o ministério da iniquidade. Abençoa todo o Teu povo, Senhor, aqui da nossa igreja, para que a Tua boa mão também esteja nos sustentando, nos fortalecendo e nos dando, Senhor, pleno conhecimento do Teu querer. Faz-nos, Senhor, vivermos em boas obras para a glorificação do Teu nome. É o que nós pedimos, ó Pai. Dá-nos uma boa semana, uma semana debaixo das Tuas bênçãos, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua mão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o eterno, poderoso amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe nossa vida. Irmão, só um aviso rapidinho, tá? Só vai ter um aviso, hoje não teremos show de talentos infantis. Aviso, nós estamos nós estamos no término da reforma, tá? Graças a Deus, só falta pequenos detalhes aqui para nós concluirmos essa etapa da reforma e voltarmos então ao nosso culto presencial. E então, sobre o culto presencial, que eu quero também falar nesse momento, porque nós estaremos de volta no próximo domingo, dia 1º de novembro, com um culto maravilhoso para o nosso Deus, um culto que nosso Deus é digno de receber e que há tanto tempo
não recebe com o nosso povo congregado aqui na templo, né? Então, na quarta-feira eu vou explicar para os irmãos como isso vai acontecer, tá bom? Mas fique pronto, nós teremos um culto de manhã e um culto no fim da tarde, para separarmos os grupos, né, a fim de evitar aí a aglomeração, mas para que todos nós possamos adorar o Senhor. Nós teremos culto de manhã e à noite com a mesma liturgia, com a mesma mensagem, para que ninguém perca nada, tá bom? E possamos nos alegrar e nos regozijar de estarmos juntos novamente adorando o nosso Senhor, tá bom? Mas durante a semana eu vou trazer mais detalhes e também vou colocar aí no grupo de avisos da nossa igreja, tá? Nas nossas redes sociais, todo esse aviso. Mas vamos nos alegrar, porque vai ser dia de celebração, de ceia do Senhor, a nossa reunião, né? Estaremos unidos novamente, louvando a Deus, adorando ao Senhor, celebrando a ceia do Senhor e vendo os benefícios que Deus nos deu na reforma que nós realizamos aqui no templo. Irmãos, eu tenho certeza que vão ficar muito surpresos, alegres e encantados com a reforma que foi feita aqui no templo, tá bom? É a nossa satisfação aí em relação a isso, tá bom? E não se esqueça, durante a semana nós temos aí as nossas meditações semanais, para que você não fique nenhum dia da semana sem a palavra de Deus. Não na segunda, mas na terça, na quinta, sexta e sábado, nós temos aí as devocionais, para que você possa fazer a sua devocional pessoal ou possa fazer o seu culto doméstico. Na quarta-feira, 20 horas, temos o nosso estudo bíblico, tá bom? Nós temos falado sobre o amor de Deus e vamos continuar falando nessa quarta sobre o amor de Deus. Então, não perca, não falte. 20 horas, na quarta-feira, nossa transmissão e nos outros dias, as meditações da palavra de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe. Muito feliz de podermos adorar o Senhor juntos novamente, cantarmos ao Senhor, estejamos sempre orando uns pelos outros, preparando o nosso coração para a nossa reunião, né, de louvor ao Senhor, mas estejamos clamando e intercedendo não apenas por nossos irmãos aqui da igreja, mas pela igreja do Senhor sobre toda a face da terra, pelos missionários, aqueles que estão pregando o Evangelho, pela igreja perseguida, a igreja que tem sido morta, perseguida por esse mistério da iniquidade, que tem assolado muitos dos nossos irmãos e matado muitos dos nossos irmãos na fé. Durante a semana os irmãos já viram o que tem acontecido em vários lugares de ataque ao Senhor, à fé cristã, né? Que nós oremos ao Senhor, porque tudo isso são sinais dos fins dos tempos. O ódio do mundo contra a igreja não é novo. Jesus mesmo já avisou desde sua época, né? Se me odiaram a mim, odiarão a vós outros, né? Mas no fim dos tempos tudo vai se intensificar, porque são como dores do parto. Jesus falou sobre isso. As dores do parto. A intensidade vai ser cada vez maior. Mas nós temos Deus. Deus está nos guardando e Deus está nos levando para esse fim, para o louvor do seu nome. Que Deus abençoe a vida de cada um, irmãos, que a graça do Senhor seja sobre nós, nossa casa, sobre a sua igreja e que a paz do Senhor venha reinar sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.